O vídeo de hoje está pensado para todas aquelas pessoas que querem estudar na Universidade de Heidelberg, já seja fazendo um estudo em colégio ou estudando, fazendo medicina ou qualquer outra coisa, especialmente para as pessoas que querem morar num Studentenwohnheim, mas que não sabem muito bem como conseguir uma vaga. Então resolvi trazer para vocês passo a passo como aplicar e pedir um apartamento ou um quarto, tanto nas residências que estão na cidade de Heidelberg, para aquelas pessoas que queiram estudar na cidade de Heidelberg, como na que está na cidade de Mannheim, para aquelas pessoas que, assim como eu, preferem estudar medicina na faculdade de Mannheim, da Universidade de Heidelberg. Então eu trouxe aqui para vocês podem ver aqui a minha tela. Esse é o site Studieren in Heidelberg, que é onde eles oferecem todo... não só apartamento, mas tem todas as informações para os estudantes. Vocês podem ver aqui que tem diferentes apartamentos. Esses são os de Heidelberg, que vocês podem ver. E os valores, claro, mudam em função do lugar onde você vai morar e também do tipo de apartamento. Em alguns casos, como eu já comentei em alguns vídeos, você tem um apartamento para você sozinho, ou você mora com mais uma pessoa, ou com mais 3 pessoas, ou com mais 8 pessoas. Então, dependendo de qual apartamento ou qual quarto você tem, você vai pagar mais ou menos. Então aqui nós temos, por exemplo, valores entre 276 a 560 euros por mês. Nós temos aqui, em geral vai mais ou menos aí dos 200 e alguma coisa. Normalmente são apartamentos onde você tem somente um quarto e você tem uma cozinha compartilhada e um banheiro compartilhado com outras pessoas. Ou você paga uma quantidade maior e mora com menos, compartilha a cozinha e o banheiro com 2, 3, 4 pessoas. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui as opções. Por exemplo, tem vários, tem esse, por exemplo, da Plurk. Essa é a rua principal da cidade de Heidelberg. Nós temos aqui também essas, normalmente, também essa é a rua principal da Europahaus. Nós temos os que já estão, por exemplo, perto da universidade, que seria aqui em Hammerfeld. Nós temos vários, nós temos, por exemplo, a opção 340, ou entre 335 e 385, 290, normalmente esses são os que você mora somente em um quarto e compartilha as outras coisas. Nós temos, vocês podem ver que tem diferentes opções, você pode escolher na hora que você vai fazer a inscrição, a aplicação, você pode escolher alguns deles. Então dá uma olhadinha em cada um para ver quantas opções, quantos quartos tem normalmente na hora de pedir uma vaga. É melhor você, por exemplo, pedir uma que tem mais quartos, porque as chances de você conseguir são mais elevadas do que se você pede uma que tem poucos. É um pouco da sorte de cada um. Vamos ver, por exemplo, não sei, vamos abrir esse aqui. Infos, vamos ver. Aqui vocês podem ver, por exemplo, somente eles mostram só o lugar. Aí tem aqui, por exemplo, eles têm um total de 76 apartamentos. Você tem apartamento VG, esse seria compartilhado com outras pessoas, não sabemos quantas. Eles não têm apartamento para famílias, em alguns lugares eles têm, caso você queira viajar, por exemplo, com o marido, com o filho. Alguns lugares eles têm esse tipo de apartamento. Nós temos aqui, por exemplo, tem lugar para estacionar, tem telefone, tem internet, tem imóveis. Aqui tem esse Flurgemeinschaft. Esse é o caso quando você compartilha uma cozinha com várias pessoas. Não é o caso aqui. Então aqui você vai compartilhar um apartamento com outras pessoas, mas não o corredor, vamos dizer assim, que normalmente tem esse Flurgemeinschaft. Você tem um corredor com vários quartos e no final do corredor tem um banheiro e a cozinha. Não é o caso aqui. Esse caso aqui seria somente um apartamento normal com vários quartos e cada um está no seu quarto, mas tem uma cozinha e um banheiro, mas é um apartamento, não é tão grande como o caso do Flurgemeinschaft.
E eles também oferecem o apartamento de um quarto, ou seja, você vai morar sozinho. Tem essa opção também. Nós temos, não sei, vamos dar uma olhada aqui, um outro, por exemplo, vamos ver o que está mais perto da universidade, esse também tá. Aqui vocês podem ver as fotos, por exemplo, nós temos aqui o lugar, assim seria o quarto, uma cama, uma cadeirinha tem aqui uma mesa e uma estante. Assim seria o quarto, esse seria, no caso, o banheiro. Imagino que esse seria um banheiro num apartamento. Tá com cara de banheiro de apartamento, onde você talvez more com umas 2 ou 3 pessoas a mais. E aqui você vê lado de fora, né, da residência onde você vai morar. Nós temos, não sei, vamos ver mais um aqui, vamos ver só mais um, depois eu mostro pra vocês. Por exemplo, esse caso aqui tem o edifício, né, vocês podem ver, aqui é o quarto, como seria o quarto, tem maiorzinho, tem uma mesa, um armário, tem um pouquinho mais de espaço. Esse é no caso das pessoas que têm um apartamento com cozinha, que são poucos os casos, mas tem. Então você tem para cozinhar, tem um fogãozinho elétrico, provavelmente uma dessas duas coisas aqui seja uma geladeira normalmente pequena, e a cozinha já está junto com o quarto, e tem depois o banheiro do lado aqui, que vocês podem ver aqui a cozinha, e o banheiro exatamente já do lado aqui, que é mais ou menos quando eu peguei um apartamento sozinho também foi mais ou menos assim, não tinha muito espaço, mas para uma pessoa tá bem. Esse seria o caso, o banheiro do apartamento. Bom, nós temos esse seria quando você vai pedir uma vaga, você teria que fazer todo o processo por aqui. Antes de eu fazer isso, vou mostrar para vocês as pessoas que querem estudar na universidade que está em Mannheim. Nós temos normalmente somente uma residência, que essa aqui é até onde eu morei também. O valor vai entre 331 e 381, eles têm normalmente, 381 seria um apartamento para você sozinho, 331 acho que o máximo que tinha lá eram 4 pessoas, e tem um valor entre meio para as pessoas que moram no apartamento de 2, então vai aí entre 330 e 380, a diferença não é muito grande, às vezes vale até a pena pagar um pouco mais. Claro, é um pouco de sorte também se você consegue um apartamento para você sozinho ou não. Isso nem sempre funciona muito bem. Aqui vocês podem ver exatamente aqui eu morei na época, do lado de fora. Não é lá muito bonitinho não, mas bom, na época eu morei nesse apartamento aqui. Esse aqui era o meu. Que vocês podem ver por fora. Lá tem garagem também. Às vezes você paga, você pode estacionar também na garagem. E são os quartos. Os quartos normalmente tem uma cama, uma estante, todos idênticos. Temos a mesinha e nos casos que a pessoa tem um apartamento para ela sozinha, tem a cozinha também, que era uma cozinha mais ou menos assim. E aqui não tem foto do banheiro, mas tem um banheiro parecido com a outra foto que vocês viram, assim. Banheiro realmente pequeno, com chuveiro, um banheiro normal, mas não é um banheiro muito grande, mas para quem mora sozinho, tá bom. É o banheiro do apartamento. Quando eu morei também no apartamento com mais uma pessoa, o banheiro era um pouquinho maior, mas não tinha muita diferença. O apartamento, que são 4 pessoas, eles tinham 2 banheiros, mas somente nesse caso. Os outros eram um banheiro só. E no caso, quando você tem um apartamento com outra pessoa, a cozinha é um pouquinho maior também. Então vamos agora, voltando para pedir, né? Você tem aqui, você pode escolher onde você quer morar, Hochschulort, ou seja, ele está perguntando onde é a universidade. Claro, se você vai estudar em Heidelberg, você escolhe Heidelberg. Se você vai estudar em Mannheim, você tem as duas opções. Ou você escolhe Mannheim, que seria aqui, você pode escolher, mas aí no caso você só está fazendo essa aplicação para Mannheim, você não pode fazer para Heidelberg, você só pode fazer uma vez, então você tem que pensar se quer fazer para Mannheim ou para Heidelberg. Você não pode pôr as duas juntas. É o pior, porque Mannheim só tem uma opção. Ou você fala, não, beleza, eu conheço pessoas. Eu já até fiz um vídeo uma vez falando o caso da Ana, onde eu comentava sobre a nota do Studienkolleg para poder entrar em medicina, que ela conseguiu fazer um acordo. Ela, por exemplo, ela estudava na faculdade de Mannheim, mas ela morava na universidade, numa residência na cidade de Heidelberg. Então ela vinha todos os dias para Mannheim. Claro, você pode fazer isso, é um pouco cansativo, porque ainda mais nos primeiros anos, as aulas começam muito cedo, você precisa levantar muito cedo para vir de trem até aqui. Às vezes tem problema nos trens, chega tarde, mas se você não tem outra opção, é melhor do que nada. Você pode fazer isso, você pode pegar
um ano, primeiro ano em Heidelberg, depois trocar e vir para Mannheim no segundo ano. Há pessoas que fizeram isso, funciona, só que, claro, no primeiro ano vai ser um pouco mais cansativo. Mas voltando ao tema, vamos supor que você quer, por exemplo, morar na cidade de Heidelberg. Você escolhe aqui na cidade. E nós temos aqui as opções. Você tem a opção do apartamento sozinho para você. Se você quer essa opção, você marca. Você tem a opção do quarto para você. Então, se você quer, por exemplo, morar num quarto, seria um quarto onde você vai compartilhar a cozinha e o banheiro com outras pessoas. Seria esse caso aqui, esse Einzelzimmer. Ou se você quer morar num WG, ou seja, com umas 2 ou 3 pessoas, mas é um apartamento só, você escolhe essa opção. Ou se você vem com família, com filhos, você escolhe essa opção. Meu conselho, escolha tudo que você puder. Claro, se você não vem com família, não escolha a opção de família. Mas escolha, então, por exemplo, as outras 3 opções. Claro, todo mundo quer morar sozinho, eu entendo. Mas, às vezes, é melhor você escolher tudo e ver se tem a opção de você conseguir um apartamento, porque se você não escolher tudo, depois você fica sem apartamento, aí é pior. Então, eu recomendaria colocar tudo e tentar a sorte. Aquelas pessoas, por exemplo, que escolheram Mannheim, aqui vocês veem que você tem essas 2 opções. Você tem ou apartamento sozinho ou o VG, porque eles não têm nem apartamento para família, nem os típicos de corredor, onde você mora, como dizendo, você compartilha a cozinha e o banheiro, não tem. Só tem essas duas opções. Então, voltando aqui, imagina, você escolhe as 3 opções. Aí você tem aqui a opção para escolher. Tem uma lista enorme, você só pode escolher 3. Então, a lista que eu mostrei antes, dá uma olhadinha onde está, se vale a pena morar mais perto da universidade, se vale a pena morar mais perto do centro. Se tem, por exemplo, não sei, você pode escolher um que tem somente apartamento, se você não quer morar em um que tenha o do corredor, então escolha opções que não tenham do corredor, por exemplo, mas que tenha vários apartamentos disponíveis. Eles sempre põem, eu mostrei o númerozinho, vocês pegam os que tem mais, porque assim tem mais opções também, ou seja, mais chances de conseguir. Então, sei lá, você escolhe, vamos pegar aqui, Neuhammer Feld, vamos pegar esse outro aqui, por exemplo. Aí eles perguntam qual universidade de Heidelberg, tanto para os de Mannheim quanto para os de Heidelberg. A universidade é Universität Heidelberg, escolhe ela aqui. Aqui você fala quando você quer entrar. Normalmente a data para entrar é a data do início do semestre. Ou seja, 1º de outubro ou 1º de abril, são 6 meses depois, que seria o outro semestre. Normalmente você só entra no começo do semestre, vai sempre por semestre. Há alguns casos, se eles tiverem disponibilidade, você pode entrar em outra data, mas em geral é a data no início do semestre. Aí você escolhe que, sei lá, vamos supor que é 1º de abril, tá? A gente põe aqui. Aí você escolhe aqui a quantidade de aluguel que você pode pagar máximo. Por exemplo, é um pouco meio ilógico, né? Mas eles põem aqui, claro, para você não pagar mais do que você pode, mas se você já está escolhendo algumas opções, em geral, eles entendem, ou seja, se você está escolhendo morar sozinho e o máximo é 380, se supõe que você pode pagar os 380, mas você tem que escrever aqui a quantidade máxima que você quer pagar por mês. Aí você escreve aqui, sei lá, vamos pôr aqui 300 e vamos pôr 390. E você escreve o máximo de meses que você quer morar. Em geral, você precisa colocar mínimo 6 meses e tem um máximo. São 36 meses, exato, o máximo são 3 anos, em geral, as residências. Você pode pedir depois para renovar e ficar mais tempo. Em alguns casos funcionam relativamente bem. Em outros casos, por exemplo, na universidade, na faculdade, ou seja, na residência de Mannheim, você pode fazer isso, mas você precisa de ajudar, sei lá, uma vez ao mês, ajudar a fazer alguma tarefa, alguma coisa assim. Tarefa pequena, sabe? Mas em alguns casos você precisa de fazer algo extra para poder morar durante mais tempo. Ou aquelas pessoas que estão perto do físico, algum Staatsexamen, estão fazendo doutorado, uma coisa assim também, podem ficar mais tempo por isso. Em geral, eles não reclamam muito se você ficar muito tempo, mas eles pedem essa história de fazer alguma tarefinha, alguma coisa assim. Bom, aqui você escreve o seu sobrenome, o seu nome, a data de nascimento,
sexo, seja masculino e feminino, se você tá solteiro, casado, separado, divorciado, separado, viúvo. Se você vai morar com alguma pessoa, com seu marido ou mulher, se você vai morar no apartamento familiar, você escreve o nome da pessoa aqui também, e o número de filhos que vão morar junto com você. Você aqui a nacionalidade, você escolhe o país, escreve seu e-mail. Aqui você escolhe se você, por exemplo, tem uma alergia, se você tem problema na visão, cego, surdo, ou se você não tem nenhuma deficiência, se você anda de cadeira de rodas, se você tem algum tipo de... o que é isso aqui? Esse aqui é cego, ou se tem algum outro tipo de deficiência. Você escolhe aqui. Nós temos aí, aqui vem detalhes sobre os estudos. Você escolhe, no caso, as pessoas que querem estudar medicina, vai procurar medicina, que tá... Medicine, aqui. Aí você pode escolher Medicine ou Medicine em Mannheim, tá? Vocês escolhem aonde vocês vão estudar, um pouquinho, Heidelberg. Aí, Förderung, esse caso, se você tem algum tipo de bolsa. Tem pessoas que têm BAföG, tem pessoas que têm outro tipo de bolsa e tem as pessoas que não têm nada. Então você vai lá, ohne Förderung. Nós temos aqui também, o que é isso aqui? Abschluss. Quem vai estudar medicina, escolhe Stadt. Quem está fazendo Studienkolleg, escolhe Studienkolleg, tá? Quem for fazer outra coisa, escolhe outra coisa. Quem está fazendo Deutschkurs também, ou seja, dependendo do que você for fazer, você escolhe aqui. Os de medicina, escolham, por favor, Staatsexamen. Nós temos aqui o semestre, isso quer dizer em qual semestre você está quando você for morar lá. Para as pessoas que vão começar agora, ou seja, que vão morar no primeiro semestre, escreve um 0. Quem já fez mais semestres, tipo, se você está querendo trocar de casa depois de um ano, você escreve, então, não sei, você está no terceiro semestre, porque você já passou 2. Então, assim, depende do semestre onde você está, você escreve. Aqui é o endereço do caso onde você mora, no Brasil, ou se mora em outro país. Você coloca aqui o seu endereço, país, telefone. Caso você, no momento atual, não more no Brasil, mas, por exemplo, você tem um endereço no Brasil, mas você está morando em outro lugar. Você coloca, então, o seu endereço atual aqui, ou seja, do Brasil em cima. Embaixo o seu endereço atual, Alemanha ou qualquer outro lugar. Aqui vocês têm a opção de colocar mais documentos, por exemplo, as pessoas que já foram aceitas na universidade, você pode colocar, caso você já tenha feito sua matrícula, matriculação, ou nós temos aqui também o Zulassung, uma foto sua, você pode colocar, isso aqui, eu vou falar depois o que é esse aqui, eu explico para vocês depois. Nós temos, por exemplo, você pode colocar o número de pessoas, não o número de pessoas, caso você for, por exemplo, você conhece uma pessoa e você quer morar com essa pessoa que já mora nessa residência ou que está fazendo também, agora está aplicando também, você pode colocar o nome dessa pessoa, com quem você quer morar, e assim eles colocam vocês juntos. Se não, você vai morar com qualquer um, independente de sexo, religião, cor, tudo misturado. Não tem essa de mesmo sexo, não. É tudo misturado. A não ser que você coloque que você quer morar com alguém, pode ser que você consiga. Bom, então aqui você copia aqui esse númerozinho, escreve que você está de acordo e depois você manda. E depois que você mandar, eles demoram uns dias e te fala depois se você conseguiu ou não conseguiu, manda um e-mail falando, olha, você conseguiu uma vaga em tal lugar, e você pode aceitar ou não, e escreve depois, assina o contrato. Alguns casos, ou seja, em geral, conseguir aquelas pessoas que querem morar no apartamento sozinha é difícil. É muito difícil. Há algumas opções onde você pode tentar conseguir uma vaga, não é muito fácil. Normalmente esses apartamentos sozinhos eles dão, claro, pode ser que você consiga desde o início, se você pedir com muito tempo antes, pode ser que você consiga, ainda mais na universidade, por exemplo, na faculdade, na residência de Mannheim, é um pouco mais fácil, mas em geral você não consegue. Você pode conseguir um apartamento desse depois, se você quiser trocar, você sempre pode pedir para trocar depois de um ano, e pode ser que você consiga então. No início, normalmente não é muito fácil, e conseguir uma vaga nesse tipo de residência, em geral, não é fácil, ou seja, se possível, peça já uma vaga uns 6 meses antes, se puder até mais tempo.
peça. Você não precisa, você não é obrigatório aqui colocar esses documentos. Se você ainda não tem, peça mesmo assim. Depois, se você não tiver, não conseguir uma vaga na faculdade, somente você fala, olha, não quero apartamento. Mas peça já de uma vez para ter certeza de que você vai conseguir. Alguns casos que você consegue um apartamento mais rápido ou até mesmo um apartamento sozinho. É o caso do que eu comentei aqui que eu ia falar com vocês, que é esse Härtefall. Härtefall é somente para algumas pessoas que cumprem alguns requisitos, por exemplo, aqui vocês têm esses requisitos. Pessoas que têm problemas financeiros, por exemplo, que os pais ganhem até 2.300 euros neto, ou seja, líquido por mês, se eles têm um filho, ou se tem mais filhos, para cada outro filho seria 500 euros a mais. Ou seja, se o seu pai é a pessoa que está te financiando, o seu pai e sua mãe, e eles ganham menos do que isso, você pode pedir um Härtefall, falar, olha, eles ganham menos, não tem condição de pagar, e você tem que demonstrar isso, você renda, alguma coisa assim, você demonstra. Dessa forma, você entra na lista dos Härtefall e pode ser que você consiga uma vaga mais rápido e consiga um apartamento, nem sempre, mas pode ser que você consiga um apartamento sozinho. É uma segurança, mas pode ser. Você também, caso as pessoas que tenham alguma deficiência, também é um caso de Härtefall, então pode ser que consiga. Aquelas pessoas que não dependem do pai ou da mãe, tem aqui, por exemplo, se você ganha em função do BAFA, o BAFA está agora atualmente 900 e é o valor da SPA quando 980, eu acho, 2025. Se você ganha esse valor e meio, vamos dizer assim, um valor e meio do BAFA, então você também é um caso de Härtefall. Se você ganha mais, então não considera isso, e eles nesse caso não contaria a renda dos pais, somente a sua renda. Esse era sobre os Härtefall. Nós temos também alguns casos, se você quer olhar em alguma residência particular, você tem aqui também a opção, tem várias, uma lista com várias aqui, vocês podem escolher, tem por exemplo também para famílias, tem em outra, tem as de religião, só que, ou seja, de igrejas, só que normalmente em alguns casos você precisa formar parte da igreja, senão depende, algumas aceitam, outras não. Tem também, por exemplo, para tempos curtos, para aquela pessoa que no início não tem lugar onde morar, você pode pegar no início até você achar algum lugar para você. E nós temos aqui, por exemplo, eu até abri um para vocês verem. Esse caso, nós temos, por exemplo, um apartamento num corredor com outros 13 quartos. Ou seja, você paga 323, esse seria o quarto, e você compartilha, então, no caso, aqui vocês podem ver o que eu falei, tá vendo? Tem vários apartamentos, vamos dizer, quartos. Você tem uns quartinhos aqui. Nós temos banheiro, cozinha. Acho que fica uma cozinha também. Essa é uma cozinha também. Então, você vê um montão de gente e 2 banheiros. Claro, o banheiro tem mais, mas assim, você tá tomando banho com alguém do lado, sabe? Não é lá muito legal, mas melhor do que nada. E os quartos, nesse caso, seriam assim. Você tem a cama, você tem a mesa, o armário, e aqui normalmente você tem uma pia. Normalmente o quarto que tem pia, pode saber, é um quarto que está compartilhando banheiro e cozinha com outras pessoas. Mas eu trouxe aqui só para vocês darem uma olhadinha quais são os preços. Há outras mais caras, mais baratas. Aí varia de cada um e do bolso de cada um também. Bom, isso era o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para aquelas pessoas que me perguntaram. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu posso tentar ajudar de uma outra forma, caso vocês não tenham entendido muito bem como funciona. E caso vocês queiram que eu faça isso sobre uma outra universidade, alguma outra cidade, deixa aqui nos comentários, aí eu posso ir fazendo vídeo para cada uma, mas eu não vou fazer vários vídeos agora, eu só fiz esse porque algumas pessoas me perguntaram específico para a Universidade de Heidelberg, por isso eu resolvi fazer o vídeo explicando como é o processo para aplicação. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, isso me ajuda muito, também me ajuda a entender se vocês
estão gostando dos vídeos ou não. E é isso, muito, muito, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.